Bem, eu recebo com muita alegria aqui na Capital FM o novo membro da Executiva Municipal do PSD em Cuiabá, vereador Toninho de Souza, deputado Toninho de Souza. E assim que assumiu a Assembleia, uma das preocupações do Toninho é com relação ao déficit habitacional na Grande Cuiabá. E o senhor está propondo uma audiência pública no dia 31 de maio, daqui a 4 dias. Esta semana, portanto, né? Sexta-feira. Sexta-feira. Isso. Bom dia, Toninho. Qual o objetivo dessa proposta da audiência pública? Bom dia, Antero. Nosso objetivo é trazer, não apenas discutir, mas trazer um resultado prático para que nós possamos fazer justiça social com essas casas que ainda serão entregues, mudar a política social e principalmente aquelas que já foram entregues. Por quê? Quando você entrega uma casa popular, você assina um contrato dizendo que não pode vender, você precisa morar nela, não pode alugar. O que nós temos constatado em Cuiabá? Muitas casas abandonadas, muitas casas que foram alugadas e casas que foram vendidas. O que eu trago nessa audiência pública? A Secretaria de Habitação de Cuiabá, a Secretaria de Habitação de Várzea Grande, e nós queremos trazer essa discussão também para outros municípios, porque nós temos uma abrangência estadual, para que nós possamos trazer a consciência, porque, Antero, a Caixa Econômica precisa usar a sua ação social, e isso eu descobri também que o município pode fazer isso, certo? Não somente a Caixa Econômica, mas fazer uma pesquisa com a sua ação social. Chegar numa residência, está abandonada, por que ela está abandonada? Se ela está abandonada, quem recebeu não precisa. Se ela está alugada, quem recebeu não precisa. Então a ação social, retomar essa residência e fazer um novo sorteio, entregar para quem precisa. Por quê? Enquanto essa casa está abandonada ou ela está alugada, tem muita gente que precisa, que está pagando aluguel, que está morando de favor na casa de alguém. Então vejam bem, pelo menos metade dessas casas que foram entregues estão na mão de quem não precisa. E por outro lado, tem muita gente, muitas famílias necessitadas que estão se desdobrando aí para pagar aluguel. Então nós não temos verdadeiramente justiça social. Então é isso que nós queremos. Queremos exigir da Secretaria de Habitação de Cuiabá que faça esse trabalho de levantamento social, e essas casas estão... Mas tem que ver se a Secretaria vai ter autoridade para fazer esse levantamento, porque a partir do momento que a Prefeitura sorteou e entregou as casas, a fiscalização passa a ser da Caixa Econômica. Aí um cidadão qualquer ganhou, e esse cidadão é que vai pagar a prestação lá na Caixa Econômica Federal de Mato Grosso. Tem autoridade, porque eu já conversei aqui em Cuiabá com o secretário Air Praeiro. Ele me garantiu... Que, por sinal, é um bom secretário. Um bom secretário, é jurista, você sabe disso. Excelente advogado, é defensor público. Defensor público, e também trabalha nessa linha de justiça social. Mas o secretário Air Praeiro me disse que a Secretaria de Cuiabá está fazendo esse trabalho, porém eu não tenho visto, certo? O que eu quero com essa audiência pública? Se está fazendo, Antero, eu quero acelerar esse processo. Se está fazendo, eu quero que faça com muito mais rapidez. Por isso eu vou fazer essa audiência pública, vou chamar um dos principais atores desse processo, dessa audiência pública, será o secretário Air Praeiro. Vou levar para a audiência pública também a Caixa Econômica. O superintendente da Caixa. Superintendente da Caixa. Vou levar para a audiência pública o secretário de Habitação de Várzea Grande. E aí eu quero estimular, já que a Secretaria de Habitação tem essa autonomia, eu conversei com o meu sobrinho, Adelinha Messias, que é vereador em Nobres, e ele me disse que em Nobres também acontece esse processo. Que lá tem casas alugadas, tem casas abandonadas. Deve acontecer no estado inteiro. Deve acontecer no estado inteiro. Então, como aqui, Antero, repercute no estado inteiro, eu quero estimular que isso deve acontecer em Rondonópolis, nas grandes cidades do estado de Mato Grosso.
Eu quero estimular que as secretarias municipais, partindo do pressuposto que Cuiabá tem essa autonomia, com certeza as secretarias municipais têm. Se não tem, procure a Caixa Econômica para fazer esse serviço. O que não pode é essas casas estarem abandonadas ou nas mãos de terceiros. Se está na mão de terceiro aquilo que eu disse, está na mão de quem não precisa, então retoma e coloque na mão de quem precisa. Não é de graça, ele vai pagar a sua prestação, mas não pode descumprir o contrato. Apenas como sugestão de quem não vai poder ir na audiência pública, então vou te dar uma sugestão antecipada. Muito boa. Por que não tentar fazer isso numa reunião com a bancada federal e com o governo Bolsonaro? Porque eu acho que uma audiência dessa com o governo Bolsonaro pode resolver muita coisa. Porque é muito lúcida a sua explicação. Quem ganhou a casa, não está morando na casa, e alugou a casa, vendeu a casa, ele não podia ter feito isso pelo contrato da Caixa, está aqui o contrato. Então, isso é uma medida que, se o governo federal quiser, no instalar de dedos, resolve isso no Brasil inteiro. Pois é. E você pode ser o grande responsável por garantir a casa própria aí para quem precisa, né? Exatamente. Antero, audiência pública é exatamente isso, para você colher sugestões, para você encontrar caminhos. O que nós não podemos fazer é o seguinte: casa própria no Brasil, casas populares, foram feitas para quem? Para quem é pobre. Para quem não tem condições de fazer um grande investimento. E não garantia de investimento para quem é rico e que vai cobrar aluguel ou vender, né? Exatamente. Então, quem pega, quem aluga, é porque ele já tem 1, 2 casas. Ele pega para investimento. Ele pega para ter um retorno financeiro. Não pode fazer isso. Ali não é uma exploração imobiliária. E se está fazendo isso, é bom essa tentativa sua de envolver o município, porque mostra que a área social do município compilou equivocadamente os dados, né? Ou as pessoas mentiram para a área social do município, né? Exatamente. Então, vou levar também o Wiltinho Coelho, que tem a Secretaria de Assistência Social. Por quê, Antero? De repente, o Air Praeiro está com dificuldade de assistência social. Eu tenho só uma assistente social. Pode, momentaneamente, pedir emprestado lá a assistência social do Wiltinho Coelho, certo? Porque você precisa do assistente social para fazer esse levantamento. Tem que ter prioridade. Porque, convenhamos, Cuiabá tem uma série de residenciais. Somente aqui, próximo de nós, tem Jamil Nadaf, Buritis e Jonas Pinheiro, que são 3 conjuntos residenciais juntos. Do Minha Casa Minha Vida, né? Tudo da Caixa Econômica, Tudo da Caixa Econômica. Minha Casa Minha Vida. 1.500 residências conjuntas, umas ao lado da outra. Aí você pega lá em cima, na saída para Santo Antônio de Levejé. Mas estão entregues, estão concluídas? Entregues com moradias estabelecidas. Você pega lá em cima, na saída de Santo Antônio de Levejé, você tem o Santa Terezinha, você tem Altos do Parque 1, 2 e 3, mais de 2.000, deve ser em torno de 3.000 moradias. Olha, só estou citando aqui 2 exemplos, certo? A quantidade de moradias. Tem o Nico Baracate também, que não foi entregue na sua totalidade, né? 1, 2 e 3, mas eu conheço algumas pessoas que estão na lista. A prefeitura já fez recentemente um ato para assinatura de contrato. Pelos próximos dias, os moradores já vão receber a chave para fazer a mudança, certo? Então, vai acabar com essa novela de Nico Baracate. Já assinaram um contrato. Porque lá estava o seguinte: os moradores já tinham o endereço. Por exemplo, a Antero sabe o endereço, mas não mudava, já sabia esse endereço há mais de 2 anos. Mas não podia mudar porque faltavam complementos. Não tinha rede de esgoto, não estava completa, faltava o asfalto no entorno, certo? Esse era o drama. Então dizia que a construtora estava devendo, que a prefeitura devia a parte dela. Esse era a enrolação para a entrega do Nico Baracate. Agora terminou e os moradores farão a mudança completa. Então, vai estar completa lá, Nico Baracate 1, 2 e 3, que é ali no entorno do Osmar Cabral, no Cospó.
Tá, eu quero agradecer aqui a audiência da Carol. Ela manda aqui o seguinte recado. Bom dia, Antero e todos da Rádio Capital. Parabéns ao deputado Toninho de Souza por requerer essa audiência pública, pois temos muitos conjuntos habitacionais parados, abandonados e até mesmo alugados, o que não pode acontecer. E quem realmente precisa está padecendo em áreas de riscos ou não tem condições de ter uma moradia digna, que é direito de todos. Obrigada, Carol. Pois é. E aí, ela falou em área de risco. Nós temos também um problema, Antero, que a prefeitura precisa acompanhar. Porque você se recorda, no passado a prefeitura, não agora, mas na época do Roberto França, nós tivemos aquela enchente de 2001 que destruiu Cuiabá. E aí a prefeitura construiu, por exemplo, um bairro aqui chamado Novo Tempo, em frente à Ambev, em Cuiabá, para atender os desabrigados. Milênio, em Cuiabá, surgiu para atender os desabrigados. Residencial Milton Figueiredo, aqui na saída para a Chapada dos Guimarães, as casinhas pequenininhas, também surgiu para atender os desabrigados. A prefeitura fez a transferência desses moradores, mas não acompanhou, não ficou um cadastro. Olha, quem mudou para cá, de onde saiu. Aqui, boa parte mudou, recebeu a casa, vendeu e voltou para as antigas moradias. Você tem que fazer esse acompanhamento também, porque acontece isso. As pessoas têm que entrar no cadastro nacional e não serem mais beneficiadas com casa, né? Exatamente. Além do respectivo processo. Porque aconteceu isso também. Bom dia, deputado. Parabéns pelo serviço prestado à população. Muitas pessoas precisando de moradia, mas não tem o nome aqui. E tem um outro... Não, esse é o que eu acabei de ler. Vai da Carol já li também. Tem um outro aqui. Bom dia a todos. Excelente tema a ser discutido em uma audiência pública, diante da triste realidade de muitas casas que são entregues e deveriam ser destinadas a quem realmente precisa. Porém, há muitas casas abandonadas e alugadas, tendo em vista que somos milhares de pessoas precisando de um teto, morando em área de risco. Precisa ser fiscalizado imediatamente. Obrigado, Toninho de Souza, pela excelente iniciativa. É a Vanessa que manda o recado. Pois é. Então, tem que haver essa fiscalização permanente. É isso que nós queremos, não só, Antero, você puxar essa responsabilidade da habitação, mas ter essa fiscalização. Isso precisa ser um trabalho permanente da habitação, e aí a gente fala de Cuiabá, de Várzea Grande, de todos os municípios. Tem o Tolentino Filho que está parabenizando com o senhor e diz aqui: bom dia, deputado. Terá condições a prefeitura em retirar as pessoas que não são legítimos mutuários? Tolentino Filho. Bom, constatou que o cidadão está lá ilegalmente. A prefeitura tem poder de polícia. Tem. Tanto é que houve uma invasão aqui, Antero. Eu não sei se você se recorda, no próprio Nico Baracate, pela demora, houve uma invasão, a prefeitura requisitou e a Polícia Federal foi chamada e houve a desobstrução do Nico Baracate. Tá. Tem um ouvinte na linha. Alô? Sim. Alô? Quem fala? Neuzito, doutor Fábio. Pois não, Vitor. Pode perguntar ao deputado. Neuzito, o deputado Toninho de Souza está te ouvindo. Oi. Pode fazer sua pergunta, Neuzito. Tá, vou baixar o rádio aqui. Para mim é o seguinte, eu acho que o que mais precisa é o que você está querendo fazer, fiscalização. Esse povo dá as casas tudo no fiscalista, a gente já pegou casa 2, 3 vezes, isso é um tremendo relaxo da prefeitura. Para você ter uma ideia, aqui no Dr. Fábio, eu comprei o lote em 2002, já quitado, em 2004 de entrada, em 2008 tinha escritura, fui lá na prefeitura e averbei na prefeitura. 2016 chegou uma menina caçando o cara que era o primeiro dono do lote, rapaz. Isso é para você ver o tamanho da desorganização da prefeitura e a fiscalização. De 2008 acaba com a escritura averbado e a prefeitura não sabe disso, paga IPTU e tudo. Então você dá um jeito, Tony, de criar uma fiscalização, sei lá como aí, fiscalizar esse povo tudo, rapaz. Tudo pegou casa, esse que saiu aqui do Jardim Brasil aqui. Botou tudo, agora quer a escritura do lote. Então, vou te contar, viu? Muito obrigado, Antero, meus parabéns pelo programa. Tá ok, muito obrigado, Neuzito.
E ele está falando uma coisa séria, né? Porque ele é o adquirente de boa-fé. Ele comprou de boa-fé, evidentemente ele não sabe que o cara não podia vender, e agora aparece 10 anos depois, 18 anos depois, o proprietário que foi o primeiro beneficiado da área. Quer dizer, é uma situação também a ser encaminhada e resolvida. Por que, Toninho, não aproveitar essa dupla face e exigir que a prefeitura tenha o cadastro? E ter o cadastro registrado, etc. e tal, para que nunca mais ocorra essa remontada, né, de dar 2 vezes para a mesma pessoa. Pois é isso que eu coloquei, Antero. A prefeitura falha nesse ponto, porque eu citei aqui alguns residenciais, alguns bairros, inclusive, que foram construídos, Antero, pela prefeitura para resolver essa questão de moradia, retirar moradores de áreas de risco. E, de repente, Antero, resolve-se o problema do morador, mas a prefeitura não tem o controle desse cadastro. De repente, o morador resolve o problema dele, sai da área de risco, ele vende lá na frente, volta para sua área e a prefeitura não tem o controle dessa situação. Volta o mesmo problema. Falta esse controle por falha da prefeitura, exatamente por ter um cadastro. O Beto Pinho manda aqui uma mensagem. Bom dia, gostaria de parabenizar o deputado estadual Toninho de Souza, que vem desenvolvendo um excelente trabalho na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E aqui estão digitando, mas não chegou a mensagem por completo ainda. Ok, obrigado. Vamos lá tentando fazer o nosso papel, aproveitando essa oportunidade, não apenas nessa questão da habitação, que já foi marcada essa audiência pública, mas nós trabalhamos também no setor de segurança, de agricultura familiar, apresentamos 5 projetos de lei nesse período, enfim, viajamos o interior, contribuímos aí com indicações, contribuímos com solução no setor de educação, enfim, nós estamos nesse período que nos foi dada a oportunidade de trabalhar, contribuindo com o nosso estado de Mato Grosso, principalmente com a nossa Baixada Cuiabana. Aqui tem uma mensagem também da Rose. Bom dia, deputado, parabéns pelo serviço prestado à população. Muitas pessoas precisando de moradia. Deputado, tem outras residências que precisam passar por fiscalização também, como o Jardim Aroeira, que tem muitas casas à venda. É a Rose. E a população sabe disso, né? A população tinha que ir nessa audiência e ajudar nessa audiência, né? O nosso objetivo aqui, Antero, é convidar toda a população, aqueles que sabem do problema, aqueles que estão na fila de espera por uma residência há muito tempo, sexta-feira, às 9 horas da manhã, sexta agora, dia 31, às 9 horas da manhã, lá no auditório Milton Figueiredo, plenarinho da Assembleia Legislativa, eu espero você, certo? Você que tem a contribuir, você que está à espera desse sonho, eu quero a sua presença lá. Tem um áudio aqui também, Jesuíno, bom dia. Bom dia, Antero, bom dia, deputado, aqui é Jesuíno. Ô, Antero, se você for fazer um levantamento nesses residenciais que tem aí em Cuiabá e Várzea Grande, 70% do pessoal que tá lá não precisa. Entendeu? É gente que tem outras casas, tem gente que tem um residencial com nome, lá no outro coloca na mulher. Alguns vereadores também ajudam a pessoa a pegar a casa, entendeu? É indicação de vereador. Se você for no Jacarandá, em Várzea Grande, você vê, ali você vê todas as casas ali, a maioria delas são pessoas que não precisam, ou tá com placa de venda, você aluga. Quer dizer, pegou pela prefeitura e agora tá vendendo e alugando, entendeu? Mas isso aí não acaba no Brasil, não. Isso é cultura. Entendeu? Isso aí não envolve só moradores, sim, as autoridades também. Tem que ter uma atuação da Polícia Federal, né? Começar a prender gente, né? Tanto das prefeituras que colocam quem não precisa, como também prender quem também assume esse tipo de titularidade, né? Não é possível uma situação dessa. E se for necessário, Antero, que tenha investigação policial. Nós temos que trazer isso às claras, né? Tem crime. Porque se tem interferência, é crime. Tem que vir a Polícia Federal. Mas nós temos que destinar isso a quem precisa, Antero. O programa precisa ser
cumprido rigorosamente como deve ser Talvez cumprido. a necessidade fosse bem menor, né? O Se tivesse Brasil cumprido. está sendo passado a limpo, é o momento. Tem uma ligação aqui pro telefone, alô? Bom dia, meu irmão Antero. Bom dia, doutor. Doutor Jânio Moraes. Eu já ia te falar, é o doutor Jânio, né? Parabéns, deputado Toninho. Agora, há de se dizer que Minha Casa Minha Vida iniciou lá na praia do programa BNH do governo federal. Outra coisa, Minha Casa Minha Vida no governo PT, com Minha Casa Bom Negócio. Toninho, parabéns. Você vai botar muita gente para fora que está usando a casa como final eleitoreiro e vai colocar as pessoas que precisam, famílias necessitadas, em uma habitação digna do ser humano. Parabéns, Toninho. Tá, doutor Jânio de Freitas. Obrigado, doutor Jânio, e esse é o nosso objetivo. Tá, e tem mais um outro áudio aí que quer falar Bom dia, meu nome é Ramsés, sou pastor evangélico, também sou motorista de aplicativo. Quero parabenizar o deputado Toninho de Souza, que como vereador ele tem feito grandes trabalhos aí para o Mato Grosso, e creio que fará muito mais como deputado estadual. Então, quero parabenizar por esses belíssimos trabalhos que ele já tem executado, viu? Tá ok, pastor. Pastor Ramsés. Todo o segmento aí reconhece a importância, porque, Antero, primeira coisa que a gente luta na vida é ter um teto para morar, né? Quem não tem um teto para morar vive em desespero. Viver de aluguel, eu já vivi de aluguel muito tempo na minha vida, e você vive no desespero, paga por algo que não é seu, é um dinheiro que você não investe, né? Você entrega na mão dos outros, vai e não volta, certo? Então esse é o sonho da família brasileira. E aí quem tem uma oportunidade, falou, olha, vem aí o programa Minha Casa Minha Vida, agora vai chegar a minha vez. Aí tá ali. Nesse ponto a gente vê que essa politicagem em todos os setores prejudica bastante a sociedade. Exatamente. Né? Então, porque essa história de vereador querer indicar quem vai ganhar, de deputado querer indicar quem vai ganhar, de senador querer indicar quem vai ganhar, de prefeito indicar cabo eleitoral para ganhar a casa, às vezes sem precisar. Essa coisa precisa acabar no Brasil. A grande política com toda certeza. é atender quem não precisa. Aliás, a grande política é atender quem precisa e não quem não precisa. Quem precisa, né? exatamente. E não assim, eu vou garantir essa fatia de votos para mim. Isso é um absurdo isso. Eu, por exemplo, o grande resultado político para mim, Antero, é ver aquela senhorinha, rosto castigado, rosto sofrido, ela ser contemplada. Não me importa quem ela está ligada politicamente, mas precisou tá lá aquele sorriso de satisfação, aí sim, para mim é a vantagem política. Davidson Bueno manda aqui a seguinte mensagem. Bom dia. Acredito que as pessoas que ganham a casa e vendem ou alugam, além de não entrarem mais no cadastro, deveria pagar uma multa para nunca mais quererem ser espertos. Davidson Bueno. É isso, né? E tem mais uma mensagem aí, né? Essa aí já foi? Então, bom dia a todos. Quero dizer que a atuação do deputado Toninho de Souza está de parabéns. Fez um belíssimo trabalho como vereador e agora como deputado. Otair Antunes. Eu só quero, para a gente encerrar esse bloco da habitação, fazer uma pergunta. Você já fez um requerimento para saber quanto é que se gasta do FETAB com a habitação? Porque pela lei deveria se gastar 20%. Sim. Com certeza o Estado está gastando quase zero com habitação há muito tempo. Ah, com certeza, Antero, porque, na verdade, é o seguinte, a finalidade do FETAB, desde o governo Dante de Oliveira, passado o governo Dante de Oliveira, ele foi desviado completamente. Eu me recordo que no governo Silval, boa parte mesmo do FETAB, ele foi usado para a Copa do Mundo, foi usado para folha de pagamento. Quem deturpa isso, quem começa a deturpar isso é Brairo Maggi, porque na Copa do Mundo ele autorizou que 300 milhões do FETAB fossem utilizados para a AGECOPA. Pois é. Para a criação da AGECOPA, de triste memória, né? Pois é. Enfim, mas o FETAB, que era para infraestrutura, pavimentação e habitação, não é? Foi desviado de finalidade. Agora, habitação em si,
mas eu não fiz um requerimento, mas pelo que a gente acompanha aí, com certeza, a habitação não se aplicou mais. Habitação hoje, nós aqui em Mato Grosso estamos dependentes exclusivamente do Minha Casa Minha Vida. Se não tiver investimento com recursos do governo, não existe. Deputado, o senhor na Assembleia tratou também de um assunto que é muito importante para toda a população do Estado, principalmente para quem vive na zona rural, que é a implantação da patrulha rural para combater a violência no campo. Como é que está essa iniciativa sua? Eu apresentei oficialmente na Assembleia Legislativa, mas eu procuro sempre, Antero, tratar isso também lá na esfera do governo. Eu conversei com o comandante-geral, tratei com o secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, já estamos colocando em prática isso. O que significa isso? Que a polícia, de uma forma geral, a polícia civil, mas principalmente a polícia militar, possa colocar a zona rural no seu patrulhamento e que possa estabelecer uma comunicação com a zona rural. Por que isso? Porque o entorno das grandes cidades, Cuiabá e Várzea Grande, vive os efeitos dessa violência, Antero. Aqui em Cuiabá, nós temos a presença efetiva da polícia, mas a violência migra. Nunca se houve tanto roubos, assaltos, como agora em sítios, fazendas, nessas zonas rurais. Porque, e principalmente nos municípios aqui no entorno, quer dizer, Livramento, Poconé, Nobres, Rosário Oeste, porque a bandidagem não desiste. Mas como ela vê a polícia presente aqui na grande cidade, Cuiabá e Várzea Grande, ela vai buscar alternativas no interior. Aqui em Cuiabá e Várzea Grande, nós temos aqui o vizinho solidário, que se comunica entre eles e que tem uma facilidade de comunicação com a polícia. Você tem a base comunitária que foi criada lá no governo Dante, que se faz presente até hoje. Mas e o pequeno agricultor, aquele que mora no campo? Ele tem uma dificuldade enorme de comunicação com a polícia. E nós queremos que essa comunicação seja estabelecida com a polícia antes do fato acontecer. Porque lá, qualquer um suspeito que apareça, nós queremos que ele comunique com a polícia. Olha, tem alguém andando por aqui. Digamos, olha, tem um carro amarelo aqui, um caminhão amarelo aqui, rondando numa posição suspeita. Que ele entre em contato imediatamente com a polícia e que a polícia vá lá o mais rápido possível, não depois que o crime aconteça. Então, o comandante-geral gostou da ideia e já começou a fazer o patrulhamento e o secretário de Segurança Pública já encomendou os meios de ligação da zona rural com a polícia. Encomendou ao secretário adjunto Massao O'Hara, que é responsável pela inteligência e pela tecnologia também. Então, é essa contribuição que nós vamos dar. Tá, tem mais um áudio aqui, vamos ouvir? A lei deveria ser... Bom dia, Antero. É Alter aqui da Várzea Grande. Então, parabenizando o Toninho de Souza como vereador por Cuiabá, agora como deputado, fazendo um excelente trabalho. Aqui em Várzea Grande, Antero, teve vereador, que hoje não é mais vereador, não citar o nome, mas conseguiu muitas casas aqui para as pessoas que realmente não precisam, Antero. Obrigado, Altair. Altair de Várzea Grande. É triste isso, mas infelizmente é uma realidade, né? Eles que conhecem estão denunciando isso, né? Mas, vereador, na área da educação, tem um projeto aqui que eu queria que o senhor explicasse. Como que é esse projeto da capelania escolar? O que é isso? Antero, isso não é uma novidade, já existe em outros estados, São Paulo, Mato Grosso do Sul já pratica isso. Não é aula, mas uma espécie de palestras que nós abrimos as portas das escolas para que possa entrar uma vez por semana, de 15 em 15 dias, a igreja para que possa fazer a contenção do conflito nas escolas. Porque vejam bem, hoje quando você fala de violência, você diz o seguinte, olha,
A violência não é responsabilidade para combater somente da polícia, mas é responsabilidade da família, é responsabilidade das igrejas. Todos precisam estar envolvidos nesse assunto violência. Tá bom. A igreja, ela recebe as pessoas, a igreja vai de encontro às famílias, quando há família desajustada, família desagregada. Só que, infelizmente, as escolas fecham as portas para as igrejas, com o seguinte sentido: olha, nós não queremos a doutrina dentro das escolas. E o nosso projeto não é a doutrina, mas que a igreja entre para fazer palestras, para pregar os bons princípios, para você pregar o caráter. Hoje, a igreja, ela é chamada para ir nos presídios. Você é jurista, você sabe disso, que para conter a população carcerária, tem cultos. A igreja católica está lá, a igreja evangélica está lá, presente, porque senão a população carcerária explode. Se a igreja é importante para estar nos presídios, nós queremos que ela esteja também nas escolas. O Ministério Público já criou um movimento para conter conflitos nas escolas, porque há o conflito. As escolas hoje, infelizmente, não são locais apenas de ensino. Há o conflito na escola. Então, pelo menos uma vez por semana, que a igreja destine os seus capelãos, que são muito bem preparados, e vão lá pregar esses bons princípios da família, bons princípios éticos e morais para a nossa juventude. Tem mais uma mensagem aqui pelo WhatsApp, 98107-4204. Olá, bom dia. Bom dia. É interessante, as coisas no país é feito para dar errado. Na escola, a Bíblia é proibida, no presídio, não. Se ele aprendesse na escola, não precisava aprender no presídio. Nelzito. Tá bom, Nelzito. Muito obrigado pela sua manifestação. O deputado anotou aqui. E o senhor apresentou também um projeto de lei que obriga o ensino de História, Geografia e Literatura de Mato Grosso nas escolas de rede estadual. Como é que está esse projeto? Bom, eu apresentei, agora vai tramitar dentro das comissões na Assembleia Legislativa. Eu já tinha tratado aqui na Câmara Municipal, porque, Antero, hoje em qualquer concurso público exige lá a história de Mato Grosso. E você não ensina na rede escolar. Você não ensina nas escolas, certo? Aqui nós tivemos recentemente os 300 anos de Cuiabá. Mas a nossa população que mora no estado de Mato Grosso, que mora em Cuiabá, não conhece a nossa própria história. Se você anda ali, por exemplo, Rua Pedro Celestino, você fala assim, mas quem foi Pedro Celestino? Anda pela Joaquim Murtinho, passa em frente ao estádio Presidente Dutra, nós não sabemos quem foram esses. Então, se você falar algo a respeito de Cuiabá, dos nossos precursores, nós não sabemos. Eu, como jornalista, Antero, o Dante morreu em 2006, eu fiz um trabalho naquela época que o Dante morreu, a juventude na casa de 17, 18 anos não conhecia a história do Dante de Oliveira, que é um dos grandes nomes do estado de Mato Grosso. Então, vejam bem, o nosso projeto garante que nós tenhamos o ensino da história de Mato Grosso, que o nosso estado possa conhecer a história do nosso estado. Aqui em Cuiabá, que nós possamos conhecer a história da nossa capital. Então, vejam bem, num concurso público que exige a história de Mato Grosso, não precisa, por exemplo, o concorrente sair desesperado fazendo pesquisa na internet, fazendo pesquisa em algum livro aí que conte a história de Mato Grosso, que nós tenhamos familiaridade com isso, porque isso é tratado dentro da escola. E como é que foi recebido no parlamento isso? As pessoas se comprometem em aprovar e tal, e exigir do governo? Olha, com muita familiaridade, porque lá nós temos, por exemplo, o Wilson Santos, que é professor de história, né? Que é professor de história. Nós temos muitos que são aqui da Baixada Cuiabana. Hoje a Baixada Cuiabana tem uma grande representatividade na Assembleia Legislativa, e também aqueles que entendem que a história ela é importante, que nós precisamos
ter familiaridade com a história de Mato Grosso. Eu tenho expectativa de que vai ser aprovado. Tá, deputado Toninho de Souza, vamos para encerrar falar de eleições municipais. O PSD, só que tem mais um áudio aqui. Vamos ouvir o áudio. Bom dia, Antero. Bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. Toninho, meu amigo, é Mário Márcio Costa Silva aqui. Parabéns aí pelos projetos, pela vaga na Assembleia. Entendeu? Contamos com você aqui na Baixada Cuiabana, tá? Um abração. Queria sugerir para você, falando agora referente à educação, para que o Estado, ou até o município de Cuiabá, tenha um local exclusivo para vendas de livros de autores daqui da região, autores regionais. Lenine Povas, do professor Pedro Dorileu e outros, entendeu? Não tem, eu estive conversando com alguns e eles disseram que as grandes livrarias ficam com todo o dinheiro, entendeu? A luta aí, e o cuiabano, principalmente os jovens, não sabe nem quem que descobriu aqui o Estado e nossa Cuiabá, conhece muito pouco da nossa cultura, da nossa história. Um abração, parabéns aí a todos. Um abração. Tá ok, muito obrigado, Mário Márcio Costa Silva. Boa sugestão, Antero. Tá. Tem mais uma mensagem? Bom dia, Antero e Toninho. Bom dia. Para colocar a história de Mato Grosso em prática na sala de aula, nós temos que ensinar os professores. Os professores mesmo não sabem da história de Mato Grosso. Tá certo, mas tem que qualificar os professores mesmo, para poderem dar aula, né? Bom, e vamos falar de política, sim, Toninho. Como é que está o PSD? O PSD renovou recentemente seu diretório municipal. Parece que o senhor foi vice-presidente do partido, é isso? Não, aqui em Cuiabá, o presidente é Geraldo Macedo, empresário, vice-presidente Niuan, e eu sou o secretário-geral do partido do município. Tá, e o partido está pensando em disputar a eleição ou vai apoiar a recandidatura de Manuel Pinheiro? Antero, o primeiro passo nosso é formar uma grande chapa de vereadores. Esse que agora não vai ter coligação, né? Esse é o nosso objetivo. A meta nossa é essa. Existe uma recomendação nacional para que o partido possa disputar com candidatura própria em municípios com mais de 100 mil habitantes. Mas essa é uma recomendação e depois de cumprida essa nossa meta de formar a chapa de vereadores, nós vamos discutir dentro da executiva qual será o caminho adotado pelo PSD. Mas é só uma recomendação, né? Não é uma exigência, não é uma obrigação, né? Não é uma obrigação, mas é uma recomendação por parte da Nacional. Tá, mas hoje a tendência do partido é mais o quê? Apoiar o Emanuel Pinheiro ou sair com uma candidatura? Antero, não existe uma posição definida, mas caso tenha uma definição pela candidatura própria, nós temos alguns nomes aí para disputar. Temos o empresário Geraldo Macedo, tem o vice-prefeito Niuan, enfim, nós estamos... Temos o Toninho de Souza também ou não? Olha, eu nunca tive medo de disputar a eleição, Antero. Se caso o PSD decida, estou pronto. Mas tudo isso é uma decisão partidária. Primeira posição nossa é preparar a chapa de vereador. Depois, tudo em política é definido internamente. Tá. Toninho, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela iniciativa aí com relação à habitação e que você seja muito feliz nessa audiência pública e que cesse essa imoralidade de dar casa para quem não precisa e passe à política correta, né? De dar casa a quem precisa. Obrigado, Antero, um abraço a todos vocês. Justiça social é o que nós estamos buscando. Tá ok, muito obrigado pela entrevista. São 8h05, nós vamos agora aos melhores anunciantes do rádio. O João Neto quer bastante tempo hoje para falar do Corinthians e São Paulo. Um instante só. O tabagismo é considerado